Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado publicitário. De acordo com a pesquisa Insider Advertising da Kantar Ibope Media, em 2021 as empresas investiram em publicidade um valor 22% superior a 2020 e 49% superior a 2019. O crescimento pode ser explicado, pelo menos em parte, pela retomada das atividades econômicas com a vacinação contra a Covid-19. Com o aumento do consumo, as empresas tendem a aumentar os gastos com publicidade. Assim, houve um crescimento de 39% nas campanhas mobiliárias urbanas, ou seja, outdoors, relógios de rua, painéis digitais. E para este fim de 2022, as perspectivas são melhores do que em 2021, tanto por fatores macroeconômicos quanto por razões políticas. É que o período de campanha aumenta a receita do setor. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o gasto em publicidade dos partidos para todos os cargos atingiu 232 milhões de reais em agosto. É sobre isso que vamos conversar a partir de agora, aqui no canal FDR. Para falar sobre isso, recebo Carlos Gama, publicitário, estrategista de comunicação, diretor executivo da G-Marketing Comunicação. Olá, Carlos Gama, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no programa Economia do canal FDR. Tudo bem? Prazer, eu que agradeço. Ótimo. Então, Carlos, de acordo com o TSE, eu mencionei há pouco, né, o gasto em publicidade eleitoral para todos os cargos atingiu 232 milhões de reais no final de agosto. E o tempo de campanha está bem mais curto este ano, né? Ainda assim, você diria que esse valor está talvez subestimado? Como é que o período eleitoral afeta o setor, as agências de publicidade, o mercado publicitário? Como é que ele é afetado no Brasil e em especial aqui no Ceará nesse período de campanha eleitoral? Bom, é importante a gente iniciar dizendo o seguinte: propaganda ruim também funciona, né? Propaganda é uma coisa tão boa que a ruim também funciona. E quanto melhor é aquela história do falem mal, mas falem de mim, é isso? Enfim, também, né? Quer dizer, recall, né, é a base da formação da marca, né? Então, você ter lembrança da marca é o início de tudo. Então, propaganda ruim também funciona. Esse eu acho que é a primeira constatação. A propaganda é uma coisa tão boa que, inclusive sendo ruim, ela funciona. E quanto pior ela for, mais ela demanda investimento. E aí você não está fazendo um resultado por afinidade ou por lembrança de uma coisa bacana que melhora a reputação. Você está fazendo pela frequência, né? Quem você vê muitas vezes, né, você termina cumprimentando só pela frequência, né? Mais ou menos aquele caso do cara da faculdade ou do segundo grau, que você nem conhecia direito, mas você encontra ele 10, 15, 20 anos depois e ele chega no aeroporto lá em São Paulo. Oi, tudo bem? Como é que você vai e tal? Como é que foi a vida? Aí você termina conversando com ele e alguém te pergunta, né, quem é, né? Aí você pensa, não, é um cara que estudou comigo, qual é o nome dele? Não sei, né? Mas você cumprimenta o cara e ele é uma ponte, né, com o teu passado. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto para a gente considerar aqui. O segundo ponto é o seguinte: nós estamos sofrendo um período, né, lá na redemocratização, né, os primeiros profissionais que cuidaram de marketing foram jornalistas. Né? Por quê? Porque eles tinham uma capacidade, e tem, né, essa é uma habilidade, né, intrínseca ao jornalista, né, de ler cenário, né, de enxergar onde é que estão as coisas, o que está acontecendo, né, o que está por trás das falas. Né? O jornalista tem muito essa sagacidade, né? Então, durante um tempo, eles dominaram essa atividade. No segundo momento, né, deixou de ser a análise e a composição, os jornalistas foram incorporados aos tipos de campanha, e nós passamos a ter a figura do publicitário. Então, temos campanhas aí antológicas, né? O pãozinho do Fernando Henrique, né? Quem é que não lembra, né? A bandeira entrando para dentro da ratoeira na campanha do Lula, né? Enfim, são peças publicitárias aí, né? Tivemos
Nizanguanais, né, Duda Mendonça, um time, né, uma legião de baianos aí, publicitários que entraram, né, o pessoal da Propeg, enfim, entraram no marketing político, né, e fizeram campanhas brilhantes, né? E nós estamos vivendo um vácuo, né, porque surgiu uma hipotética, né, classe especializada, né, de marqueteiros, né? E aí nós temos João Santana, né, por exemplo, que é um cara que teve sucesso, né, mas é um cara mais de, vamos chamar de destruição, né, de marketing de eliminação. O João Santana, lembrando, é aquele que fez aquela campanha muito do PT, né, naquelas eleições contra a Marina, né, que foi muito agressivo com a Marina, né, e que ele este ano estava sendo o candidato, o marqueteiro do Ciro Gomes, não é isso? Exatamente, né? Então, assim, é tudo uma questão de perfil. O importante, Cardan, é a gente considerar o seguinte: se você pegar a relação dos 10 maiores investidores em comunicação, eu estou falando da iniciativa privada só para a gente ter como referência, os 10 maiores investidores em comunicação do Brasil, certo? E comparar com a relação das 10 marcas mais valiosas, você só vai ter 3 dos maiores investidores na relação das 10 melhores marcas. E a melhor marca, a marca mais valiosa do Brasil, que é o Itaú, não está relacionada entre os 10 maiores investidores. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que não se trata de uma questão de dinheiro, de investimento. Propaganda, comunicação, né, melhoria de reputação, está muito mais ligada à tecnicidade, ao conhecimento, à frequência, ao padrão, né, do que a volume de dinheiro, né? Não obstante, como eu disse agora, né, só 3 dos maiores investidores, né, estão na relação dos 10 maiores. E se eu perguntar, né, para qualquer pessoa que não seja alguém da área, um pesquisador, né, qual é o maior investidor em propaganda no Brasil, dificilmente alguém vai dizer que quem é de verdade. Quem é? Você tem ali, né, a Genoma, né, que é o Cicatricute, que é um produto de varizes, tem produtozinho para verruga. Esses caras investem 1,3 bilhões. É isso mesmo, não estou errando não, tá? É 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano em comunicação, né? Então isso mostra para a gente, e a gente não tem sensação, porque é uma mídia muito técnica, muito voltada para o público do produto, eles não querem formar marca, né, para a grande população, mas a gente tem a sensação de que ele nem existe, né? Então, isso mostra bem para a gente o quanto a técnica está por trás do investimento. Então, eu diria que isso é menos importante, né, o volume de dinheiro, né, do que efetivamente a marca que se constrói. E a gente está exatamente nesse vácuo, né? Quando eu vejo, por exemplo, vamos citar aqui o Camilo, né, o ex-governador Camilo, que tem nas pesquisas com 70%, 60% de intenção de voto para o Senado, né? Se você perguntar para as pessoas, né, que é o nosso público, né, qual é o slogan do governo dele, né, eu não sei se as pessoas vão lembrar. Nós estamos falando de um governo extremamente bem sucedido, tá? E se saiu, sob o ponto de vista, não é opinião própria, é uma avaliação das pesquisas, né, sob o ponto de vista do desempenho dele durante a pandemia, né, muito bem avaliado, teve uma conexão, né, pelas lives que ele fez na internet, né, uma ligação muito próxima com a população, né, saiu com uma imagem sensacional, mas a gestão dele, né, se você perguntar qual é o slogan da gestão, nós estamos falando, né, de quase 5 anos, né, de governo, eu acho que as pessoas vão ter dificuldade, né, e outras gestões, né, que talvez não tenham o mesmo sucesso da dele, né, se você perguntar, as pessoas vão lembrar, né? Então, se a gente falar aí, né, o governo das mudanças, ou avançando nas mudanças, se nós falarmos em Fortaleza Bela, né, se nós falarmos em Brasil, um país de todos, né, então, e nós estamos falando aqui de coisa básica, tá? Não é de uma comunicação primorosa, de posicionamento, né? Estamos falando de lembrança do jogo, né, que é saber o seu nome, né? Então, isso mostra para a gente bem o quanto, apesar de se ter uma gestão boa, não se tem uma comunicação tão eficiente, né? Isso soma para o futuro do candidato, né? Porque, por exemplo, não era para uma gestão como a de Roberto Cláudio,
né, que tem dificuldade de enxergar, né, um volume de contribuição tão importante para o futuro da cidade como o que foi dado em termos de mobilidade por Roberto Cláudio aqui em Fortaleza, né, de ter dificuldades, né, agora na eleição, né, do ponto de vista desse detalhe. Mas só para a gente encerrar também um pouco essa parte de mais política, vamos dizer, ligada ao mercado publicitário, porque eu tenho muito assunto aí que eu queria conversar contigo, ouvir sua opinião, sua análise. Mas, enfim, ainda na questão política, esse período é aguardado, assim, pelas agências de publicidade? É aguardado ansiosamente esse período, porque movimenta tremendamente as agências e o mercado publicitário aqui no Ceará? Menos. Esse período menos porque candidato a deputado estadual, né, não se faz em comunicação, né? Se faz no corpo a corpo, né, nas conexões, nas delegações políticas, né, nos acordos com os prefeitos, né, muito mais por aí do que pela comunicação propriamente dita. O programa eleitoral ele é muito menos importante, né, para os candidatos, né, ao legislativo. O executivo você tem uma quantidade menor, né? Então você termina tendo menos demanda para as agências, porque são poucos candidatos, né? Agora, daqui a 2 anos, não. Daqui a 2 anos você tem aí as prefeituras, né, os vereadores, e aí sim, você tem uma demanda gigante, tem agências aí que sofrem com o assédio aos seus funcionários, né, para que saiam e façam campanha, depois voltem, enfim. Balança bastante. Nesse período agora, menos, mas também, né, é um período importante em termos de faturamento, né, mas para poucas agências. E, Carlos, dá para dizer assim, tem uma relação direta, né, entre o cenário econômico, o cenário macroeconômico do país. Quanto melhor estiver, mais as companhias, as empresas, as instituições investem em publicidade para atrair consumidores. É correto isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente, porque é um contrassenso. Isso que eu queria te ouvir, porque tem aquela história, quando para lembrar melhor a sua marca, talvez seja melhor exatamente em períodos em que as outras estão investindo menos em publicidade, não é isso? Existem algumas teses, né? E não existe uma verdade em relação a isso. Então, por exemplo, você tem empresas que fazem comunicação, é o primeiro corte a ser feito, né? Porque e, no entanto, era para ser o primeiro a ser priorizado, né? Então, existem companhias e companhias, existem pessoas com filosofia, né? Aquele negócio, preço baixo, né? Você não precisa de comunicação para queimar, né, produto, né? Isso aí vai vender porque as pessoas têm percepção, por exemplo, televisor, né? Nesse período, se você for vender um televisor de 50 polegadas a R$ 1.500, todo mundo sabe que custa R$ 2.500, R$2.000. Então, assim, esse aí se vende. Para que serve a comunicação? Para perpetuar a marca, a companhia na linha do tempo e para melhorar, né, a tua margem. Propaganda rende dinheiro, né? Senão nós não veríamos essas grandes marcas globais, né, com um ciclo frequente de comunicação, né? Eles não param. Comunicação é filosofia, é frequência. Nós tivemos um cliente, há tempos atrás, um cliente nacional, né, que chegou no final do ano, chamou a gente e disse, olha, a gente precisa aqui colocar um incremento aqui de 50% no último mês aqui, porque nós fizemos um planejamento que sobrou dinheiro. Aí eu disse, ótimo, aloca para o ano que vem, né? Não, se alocar para o ano que vem, eu vou ser chamado a atenção, né? Cartão amarelo para o time, porque nós erramos, né? E nós vamos ter que despejar esse dinheiro em dezembro para cumprir e não perder o orçamento do ano que vem. Então você imagina, né, o executivo chamar, né, o CEO chamar o executivo e falar assim, olha, você está penalizado porque investiu menos do que era para ter investido, né? Então isso mostra para a gente o quanto a filosofia do investimento em comunicação, né, até para efeito de comprovação junto aos acionistas, né, é importante. Então, é uma questão de amadurecimento. Mas eu queria que você me desse aqui, Carlos, olhando assim numa perspectiva um pouco mais ampla, vamos dizer, num período histórico mais recente e na perspectiva do futuro, me parece que as empresas durante muitos anos, houve essa preocupação muito grande do investimento em marca, né, em brand, e que isso, num passado recente, diminuiu muito, né? Talvez por conta da internet, possibilidade de você chegar direto a determinados
consumidores, levar o teu produto, impulsionamento, etc. E as empresas, inclusive a Coca-Cola mesmo, que é um exemplo clássico, me parece que ela passou a investir muito menos em marca do que ela investia tradicionalmente. E que agora essas grandes empresas estariam sentindo falta desse investimento feito ao longo dos últimos poucos anos em marca. Inclusive, a gente faz aqui na pesquisa o anuário Datafolha Top of Mind e veio algumas surpresas ali. Acho que empresas que se tocaram perceberam que, poxa, está fazendo falta aquele investimento em marca que eu fazia antes, que eu não faço mais. É correta essa minha análise? Quer dizer, houve um decréscimo em investimento em marca e agora isso está sendo retomado? Você está corretíssimo, Tardan. Essa é a análise da causa, não da consequência, né? O que nós tivemos? Nós tivemos há anos atrás um boom, né, em relação à internet, né, uma empolgação, né, pelo novo. Nós somos muito, né, o brasileiro ainda mais, né, e você teve, por exemplo, uma antecipação disso em mercados como o americano, o europeu, né, mais concentrado ali entre França e Inglaterra, que as pessoas descobriram um pouco antes, né, de que a internet é importante, evidentemente. Lá você consegue estabelecer um canal de comunicação com o seu consumidor, né? Você consegue ter feedback, é uma pesquisa em tempo real o tempo todo, você consegue formar, né, defensores da marca, embaixadores, enfim, você consegue estabelecer uma conexão. Porém, lá você não vende, pessoas compram, né? É diferente, e lá você também tem uma dificuldade grande de formar marca, você consegue complementar o seu trabalho de comunicação. Então, grandes empresas que alocaram uma enorme quantidade de recursos lá tiveram dificuldade no retorno disso, né? Porque, hipoteticamente, né, venderam, né, que era mais barato, né? E não é mais barato. Se você for olhar, né, os números, termina sendo mais caro, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos, na verdade, uma fusão disso tudo, né? A tendência, né, é que nós tenhamos, por exemplo, voltando aqui um pouquinho da velha guarda, né? O que é o Google hoje? O Google hoje é o que a gente tinha nas páginas amarelas, né? A diferença é que na página amarela você pagava para ter um anúncio maior. E no Google você paga para aparecer primeiro, né? Então, assim, as coisas não mudaram. As coisas se transformaram. As coisas evoluíram. Então, a gente continua comendo comida, comprando música, comprando filme, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas por canais diferentes. Então, a comunicação, idem. Não dá para você, olha, vamos fazer só offline, vamos fazer só online. Isso não existe mais, né? Então, o que essas organizações estão percebendo? Elas estão sofrendo com o que elas fizeram, né? Então, por exemplo, a Unilever, né, que no Brasil, durante um tempo, né, despejou dinheiro nas redes sociais, hoje está ranqueada. Nesse mesmo ranking que eu falei aqui dos 10 maiores investidores, ela voltou a figurar no top 5. Então, isso mostra para a gente, né, que é ajuste. Em relação à Coca-Cola, particularmente, gostaria de chamar a atenção para um detalhe, que não é uma questão de ciclo, de comunicação ou de mercado, é uma questão muito particular de comportamento em relação ao produto dele. Então, hoje fala-se muito, né, toda organização, dizer, né, que todo profissional de marketing quer ter no currículo um rebranding e quer ter no currículo uma comunicação 5.0, né? E eu não tenho ideia se o Kotler tem dimensão do que foi, estamos falando de um cientista, de um pesquisador, né, o tanto que ele, vamos chamar, entre aspas, prejudicou o mercado com aquilo ali, né? Porque aquilo ali tudo é verdade, é uma tendência verdadeira, porém, as empresas, são poucas as empresas, né, que podem hoje assumir uma identidade proporcional àquilo, que tem uma marca que comporte, né, uma comunicação nessa dimensão, né? Então, o que a Coca-Cola ela fez, né? A Coca-Cola lançou ainda na década de 80, né? A Coca-Cola é isso aí, né? E foi extremamente provocativo, né? Como é que é isso, né? E na linha do tempo, né? Hoje a Coca-Cola, né? Que existe uma atenção muito grande em relação aos efeitos, né, do açúcar na saúde, ela continua com o seu investimento em comunicação, sendo que agora com um posicionamento que é simples sabor, né? Então, isso aí é um reconhecimento muito concreto, né? Quer dizer, é nada mais 2.0 do que simples sabor. Quando você vê o McDonald's comprando uma cota de televisão da Copa do Mundo de 2018 e nas placas de campo lá, em vez de colocar, eu amo muito tudo isso, coloca deliveries,
né, isso fala muito para a gente no que é, né, comunicação. Então, eu acho que a gente está vivendo um período de adaptação ao novo mundo, né, que vai ser impactado novamente agora pelo 5G. Né? Então, vamos ver como é que vai ser aí, porque o desafio para nós profissionais de comunicação é enorme. E você, assim, de novo, numa perspectiva mais histórica, vamos dizer, anos 1980 deve ter sido talvez o auge da publicidade, né, do mercado, da movimentação, da importância dos investimentos, da projeção dos publicitários, etc., das agências. E de lá para cá, anos 90, talvez ainda muito, e de lá para cá começou a haver uma decadência. E agora você diria que está tendo uma retomada desse mercado, ou ainda é cedo para você afirmar com segurança que já retomou e que daqui para frente é uma ascendência? E como é que o mercado percebe as agências, o papel das agências dentro de um mercado que foi completamente desconstruído? Foi um dos segmentos, né? Não só a publicidade, claro, aí você tem vários segmentos, vários setores que foram completamente tendo que se reinventar por conta dos reflexos da revolução tectônica que foi aí a internet. Como é que você vê aqui em 2023, 2024, enfim, esse futuro mais próximo para o mercado publicitário de um modo geral? Natan, esse curto prazo aí é de recuperação, está claro. Né? Nós tivemos aí uma explosão de demanda, né? Vamos viver agora um período de acomodação, né? A tendência é que a gente tem aí uma retomada aí, né, da cadeia de suprimentos, né? O mercado seja reabastecido, né? A inflação, né, nessa linha do tempo aí deu uma acomodada, etc. e tal, e aí sim, a gente já está percebendo, né, essa curva de retomada, né, dos investimentos em comunicação. Né? Nós temos alguns dos nossos clientes aqui na Gemark, né, com investimentos significativos em estrutura de digital, né, com aquisição de Vitex, né, enfim, de plataformas, né, de estruturação. Agora, acho que da porta para dentro, a indústria da comunicação ainda vai vivenciar um período de remodelamento. Né? Essa questão das agências digitais, né, que surgiram muito fortemente, né, e todas as agências tradicionais de comunicação terminaram ou fazendo uma fusão com alguma agência de digital ou estruturando, né, seu próprio departamento, né, a gente vai ter aí uma ressubdivisão, vamos chamar assim, né? Essa parte de atendimento, né, é inconcebível você ter uma demanda qualquer de Facebook, de Instagram ou de o que o valha, entrar em contato com o cliente ou ter um protocolo qualquer e responder, enfim, isso tem um delay muito grande. Então, eu acho que isso aí, geração de leads, por exemplo, né, de captação de venda, né, isso aí é uma distorção, está numa agência, isso aí tem que estar dentro do cliente ou no escritório terceirizado de vendas, né? Então, eu percebo que nós ainda vamos nos adaptar, ou seja, estou dizendo o seguinte, o modelo de negócio, né, ele ainda está se adaptando, né, e vai continuar assim. Mas a essência continua sendo a criação, você diria isso, da agência? Veja bem, isso aí não vai mudar. Né? O valor, né, está em efetivamente a gente diferenciar produtos. Né? E essa é uma habilidade que o publicitário tem de berço, né? De encontrar diferenciais aonde não existe. Porque a gente está vivenciando aí, né, com a acessibilidade da tecnologia, né, do barateamento, né, das tecnologias e dos meios de produção, né, uma total comoditização das coisas. Está tudo muito parecido. Né? Uhum. Então, todo mundo pode fazer tudo muito rapidamente. Né? Então, como é que a gente diferencia isso? A gente diferencia com elaboração de produtos, né, que tenham ou serviços agregados, ou uma imagem, então, ou uma distribuição. Então, assim, você tem muito claramente, né, quais são os meios. E dos 5 maiores diferenciais, né, 3 estão sob domínio das agências, né, do marketing, né, propriamente dito, né, não só das agências. Então, eu acho que a médio prazo, né, para usar uma palavra da modernidade, né, a ressignificação do meio
Acho que a gente vai voltar, né, a ganhar importância, né, que nós já tivemos lá pelos anos 80, 90 até, né, e ter protagonismo aí nas empresas. Tomara, isso é bom para vários outros segmentos, para toda uma cadeia, né, da economia. E que segmentos assim de mercado você, na sua percepção, e aqui olhando mais o mercado local, né, de Ceará, quais segmentos econômicos no Ceará você diria que estão mais amadurecidos, não sei se é a melhor palavra, mas estão valorizando mais, voltando a valorizar mais a publicidade, a priorizar isso, a investir na prioridade? Você destacaria alguns segmentos, olha, esse aqui está mais desperto para essa questão, esse outro não, está mais adormecido. Você conseguiria fazer assim, uma leitura de cenário de como os segmentos econômicos estão investindo ou deixando de investir em publicidade? Adão, assim, eu fico um pouco impressionado, por exemplo, com o turismo, né? Turismo? O turismo, por exemplo, né? É a nossa vocação aqui no Ceará, né? Nós temos aí uma oportunidade enorme para esse segmento, né? E nós não temos um grande anunciante, né, atuando sobre essa oportunidade. Nós temos o governo do Estado, né, que faz o seu papel, né, com investimentos fora daqui, etc. e tal. Né? Nós temos aí o Beach Park, né, ok, e fora isso, né, nada. Então esse é um segmento. Agora nós temos aqui adormecido, né, por exemplo, nós temos aqui uma grande empresa, né, de energia solar, certo? Que é um dos maiores daqui, que está investindo quase 2 bilhões em comunicação. Né? E esse é um anunciante, né, que ele não é bem percebido, mas esse é um segmento que vai explodir. Esse negócio da energia eólica, solar, né? Nós temos aqui uma empresa que fabrica as pás eólicas. Né? Então, assim, eu acho que esse segmento é um segmento que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque ele está, vamos dizer, é um outsider da indústria da comunicação, mas que tem aí um potencial enorme de crescimento. Né? O varejo, infelizmente, ele nacionalizou. Né? Então, por exemplo, você hoje tem, né, o cliente nosso, a Iguana, está concorrendo nacionalmente. Né? Ele já não olha mais preço do mercado, ele já olha o preço nacional, né? Porque a logística tem melhorado muito, nas capitais principalmente. Então, hoje, você tem entrega em 48 horas, em 72 horas, e o diferencial dele é entregar em 24. Né? Então, além da competitividade de preço. Né? Então, eu acho que o varejo, ele sofreu muito. Né? Ainda hoje, né, eu estava pesquisando há um tempo aí atrás, de 2 semanas atrás, né, uma promoção do cliente nosso, a nossa produtora aqui estava pesquisando televisores, né, para comprar essa promoção em quantidade, né, e nos surpreendeu a quantidade de marcas cearenses que sequer tem um e-commerce. Né? Tem um site aqui institucional. Então, isso mostra um pouco para a gente, né, de que, independentemente do segmento, né, o importante é você se estruturar, né, e acreditar que a comunicação pode fazer diferença. Lembrando, comunicação sozinha, né, o Oscar Oliveto, né, o publicitário brasileiro que está entre os 50 maiores do mundo, né, na história, ele dizia, né, a pior coisa que pode acontecer com um mau produto é uma boa propaganda. Porque um péssimo produto sem propaganda ninguém experimenta, ninguém sabe. Né? Quando você bota uma boa propaganda com um mau produto, né? Então eu acho que tem muito disso. Né? Então, por exemplo, a construção civil, né? Essa necessidade de girar, né? A pessoa tem que compreender, interiorizar que você vender com marca é muito melhor e mais fácil do que vender sem marca. Né? Ok. Eu conversei com Carlos Gama, diretor executivo da G-Marketing Comunicação. Conversamos sobre mercado publicitário. Muito obrigado, Carlos Gama. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade. Tchau.